Boa tarde a todos. Vamos aguardar um minutinho para que todos os interessados estejam presentes. Bom, iniciando o webinar de hoje, Doing Business em Paraguai, a gente vai tratar sobre o panorama geral do país, aspectos societários sobre constituição da empresa e aspectos laborais, principalmente as diferenças que vão ter para o empresário brasileiro ao se deparar com a legislação trabalhista paraguaia. Existe um mito aqui no Brasil de que a justiça trabalhista é uma jabuticaba brasileira, que só existe aqui no Brasil, mas isso não é verdade. Outros países possuem a justiça trabalhista, a estrutura, a lei específica, os juizados específicos, regras que seguem apenas a modalidade da justiça laboral, só que essas instituições elas não vão seguir, por exemplo, a estrutura federativa, né, dos juizados trabalhistas, como ocorre no caso do Brasil, mas elas vão ter as particularidades da Justiça do Trabalho, assim como a Justiça do Trabalho brasileira tem. A nossa Justiça do Trabalho brasileira foi inspirada na Justiça do Trabalho italiana, então não há, é uma mentira, é um mito, essa questão de que apenas o Brasil teria uma justiça trabalhista. Então, a gente vai tratar primeiro sobre esses aspectos de constituição de empresa e laborais. No próximo webinar, a gente vai tratar sobre questões de tributário, comércio exterior, ou seja, representação comercial dessa empresa que não pretende se instaurar de fato no Paraguai e vai agir através de um representante comercial. O segundo webinar vai tratar sobre as regras específicas para isso e os impostos no Paraguai, que a questão da carga tributária é uma das maiores diferenças do Paraguai quanto os outros países da América Latina. Aqui a capital do Paraguai é Assunción, capital Assunção, aqui em português, população de 7 milhões de habitantes, o dobro aproximado da população de Guarulhos, em São Paulo. O PIB estimado 38 bilhões, estimativa de 2019, per capita de 5 mil dólares, a moeda deles é o Guarani, eles são bilíngues, o idioma Guarani não é falado como língua secundária, ele é falado pela maioria da população em conjunto com o espanhol, então, dos poucos países da América Latina que são, de fato, bilíngues. O IDH 728, 0,728, é um considerado IDH alto, faz fronteira com a Argentina, Bolívia e Brasil. Eles são uma república presidencialista unitária. O que isso quer dizer? Eles são um Estado unitário, eles não são uma federação, como ocorre no México, como ocorre no Brasil, nem uma confederação, como ocorre em outros países, eles são um Estado unitário, ou seja, é como se fosse apenas o Estado de São Paulo, como exemplo, sendo um país. Então, quando se fala na questão de divisões administrativas, é um território muito mais enxuto, até porque, se a gente observar o tamanho da população, não faria sentido separar tanto o país. Legislativo bicameral, a gente tratou aqui exemplos de outros países em que a Câmara era unitária. O caso do Equador, o caso do Peru, era apenas uma Câmara que representava tanto as divisões administrativas quanto as próprias os próprios deputados, os próprios congressistas eleitos pela população. Então, no caso do Paraguai, a gente tem, da mesma forma que o Brasil, um Senado e uma Câmara de Deputados, o Senado representando as divisões administrativas e a Câmara de Deputados representando os municípios, as eleições por partes da população. Ele é integrante do Mercosul, o presidente atual é o Mário Abdo Benítez, né, do Partido Colorado, Conservadorismo Econômico. A estrutura econômica do Paraguai se divide em 12% do setor primário,
produtos mais importantes são a soja, milho, cana-de-açúcar, mandioca, arroz, trigo, laranja, erva mate, sorgo, e em menor escala, café, banana, fumo, abacaxi e oleaginosas. Aí é interessante observar esses critérios, porque ao adentrar no mercado de um país, não é interessante entrar com um produto em que eles já dominam, um produto que já faz parte da economia deles, alguns produtos que eles concorrem com o Brasil na exportação, e também é importante observar produtos que culturalmente são consumidos por aquela cultura, porque senão você acaba entrando com um nicho muito específico e o negócio acaba não progredindo. 33,4% do setor secundário, atividade de transformação industrial, mineração e energia, apesar de ser um país predominantemente do setor de serviços, o setor secundário do Paraguai é forte, então a gente tem um desenvolvimento rápido do setor secundário. O setor terciário, serviços, varejo, transporte, turismo e comunicação, 54,6%. Aspectos societários. As vantagens são a Zona Franca, né? A gente tem a Cidade de Leste, que faz fronteira com o Brasil, como uma Zona Franca muito conhecida pelos compradores varejistas brasileiros que vão até lá, atravessam a fronteira para comprar produtos e trazer para o Brasil, e ela tem diversos descontos econômicos e vantagens econômicas para o comerciante. A gente tem essa localização estratégica, né, dessa Zona Franca de ser fronteiriça do Brasil. O sistema de impostos é muito simplificado comparado outros países comparados ao Brasil, da América Latina. A gente já vê uma diferença brutal. No caso do Paraguai, a diferença é maior ainda. Então, é um dos países com uma carga tributária muito baixa. Eles têm um sistema unificado de abertura de empresa, e que facilita na hora da constituição. Permite propriedade estrangeira, existe capital mínimo em alguns tipos específicos de sociedade, é necessário um endereço fiscal para representar perante as autoridades públicas, é necessário um representante legal também no Paraguai, não existe o controle do capital social por parte do Estado, e as empresas podem contratar estrangeiros. Etapas de abertura, procuração, eleição de representante legal local, constituir num cartório, protocolar a escritura, apresentar documentos ao SUANSE, elaborar e publicar o estatuto social. Então, você tem os procedimentos perante a prefeitura, e, se o caso, você pode solicitar uma licença especial que reduz o imposto para 1%, o imposto sobre o valor agregado, né, que seria semelhante ao nosso ICMS, né, e o IVA do Chile e de outros países, é um imposto muito baixo no caso da indústria de maquinários. As três divisões aqui mais comuns de sociedade: a sociedade limitada, mínimo 2 sócios até 25, responsabilidade limitada ao capital social, o capital mínimo apenas no caso de empresas importadoras e exportadoras, e os diretores devem possuir residência permanente no país. Sociedade anônima, 2% até o infinito. As sociedades anônimas na América Latina, elas seguem regras muito parecidas na sua constituição e no seu regramento. A responsabilidade é adstrita aos valores do capital social, né, o valor que o acionista aportou na sociedade. Não há capital mínimo e os diretores devem possuir também residência permanente no país. A sociedade individual limitada, apesar do nome parecido com a nossa Eireli, ela é bem diferente. A Eireli, agora com a figura da LTDA unipessoal, a Eireli vem caindo em desuso aqui no Brasil, porque é uma figura que acabou não sendo tão conveniente a boa parte dos empresários. Aqui no caso da Eireli paraguaia, 1%, quer dizer, um acionista permitido, responsabilidade está adstrita ao capital aportado social, capital mínimo 2.000 salários paraguaios, e para pessoas físicas.
Também é possível abrir filiais no Paraguai. A empresa estrangeira pode abrir uma filial que possui a vantagem na contratação de funcionários. Os diretores são autorizados a realizar as transações de fora do país, ou seja, a administração pode ser fora, mas é necessário que dois acionistas gerentes devem estar no Paraguai, residir no Paraguai. Isso não quer dizer que devam ser paraguaios, quer dizer que precisa de uma residência no Paraguai. Entrando agora nos aspectos laborais, o vínculo trabalhista, ele respeita um princípio muito comum no direito do trabalho em todo o mundo, que é o limite da autonomia, da vontade privada e o desequilíbrio em relação à subordinação do funcionário. Então, o funcionário, ele, na hora de negociar o salário, na hora de negociar os seus direitos trabalhistas, ele tem uma lei que protege e diz os direitos que são disponíveis para negociação e os que não são, e se houver flexibilização contratual privada desses direitos, futuramente, numa demanda trabalhista, eles podem ser reintegrados. As leis trabalhistas paraguaias observam a relação de trabalho quando há subordinação mediante o pagamento de salário e existe a primazia da realidade sobre a forma. Então, não adianta você contratar o funcionário como um prestador de serviço, algo semelhante, e, e dizer que ele não é seu funcionário, porque, ao final, se todas as circunstâncias apontam para uma relação de vínculo empregatício, acaba resultando no reconhecimento desse vínculo. E aí, o empregado, caso ele não tenha pago as contribuições devidas e os direitos previstos na lei trabalhista paraguaia, ele vai ter que aportar isso no futuro. As características 48 horas por semana e 48 horas por semana no caso do trabalhador diário, 42 trabalhador noturno. Trabalhador rural, ele pode trabalhar 12 horas diárias. As horas extras, 50% ao dia, 30% noturno. Se é um trabalhador diário, fazendo hora extra noturna, 100%, e 100% durante os feriados. O salário mínimo é 2.286.324 guaranis paraguaios, né, o que seria equivalente a US$ 331 e 1.718 reais. Apesar do salário mínimo ser mais alto, quando você leva em consideração os encargos trabalhistas, um funcionário custa muito menos no Paraguai do que ele custaria para um empresário brasileiro aqui no Brasil. As férias, mais 25%, o desligamento sem justa causa, 15 dias de salário por ano de trabalho. O trabalhador superior a 10 anos possui estabilidade, não poderá ser demitido sem justa causa. Exemplo de justa causa, no artigo 81 da Lei Trabalhista, está o furto, roubo, violência, ameaça, assédio, crime ou delito de justiça de trabalho e ausência nos termos a seguir, que ele não pode faltar 3 dias seguidos ou 4 vezes no mês sem apresentar uma justificativa. O trabalhador superior a 10 anos, ele possui estabilidade, ele não pode ser demitido por justa causa. O 13º é pago no mês de dezembro e não há desconto no serviço da Previdência Social. A demissão unilateral, que a gente conhece aqui como rescisão indireta, que seria justa causa do empregado no empregador, né? Então, a falta de pagamento salarial ou alteração unilateral, ou seja, uma alteração por parte do empregador no contrato, nas circunstâncias de trabalhos não aceitas pelo trabalhador, podem incidir numa demissão indireta, ou seja, o funcionário ele pede demissão, mas ele tem direito a receber todos os direitos que ele receberia caso ele tenha sido demitido sem uma justa causa. O desvio da função inicial do contrato de trabalho é um dos exemplos também, ou seja, foi contratado para fazer uma coisa, acabou fazendo outra, ele pode pedir a rescisão indireta e violência, ameaça, maus tratos ao empregador contra o trabalhador. Trabalhador menor é permitido entre 15 e 18 anos, 6 horas diárias, sem obrigação de horas extras e não pode impedir a frequência à escola.
Aqui entrando em férias, de 1 a 5 anos de trabalho, ele possui 12 dias de férias. De 5 a 10 anos de trabalho, após o quinto ano, o trabalhador possui 18 dias de férias. E acima de 10 anos, ele possui 30 dias de férias. As licenças médicas, afastamento pago pelo governo, pela Previdência Social, 50% do salário. Licença maternidade e paternidade são iguais. Pai e mãe recebem os mesmos direitos. 18 semanas 100% pagos pela Previdência e 2 semanas após o parto, a empresa. Fundo de garantia inexiste. A gente tem a contribuição social, mas não possui fundo de garantia, né? A contribuição sindical, ela inexiste na forma da CLT, como a gente conhece aqui, mas é facultada à associação independente ao sindicato. Nesse caso, o trabalhador ele faz a contribuição que ele julgar conveniente. Como havia dito anteriormente, assim como outros países, a Justiça do Trabalho existe no Paraguai, não é uma circunstância que existe apenas no Brasil, ao contrário de que muitos pensam. O Ministério, você faz primeiro, no caso do Paraguai, que é uma forma muito interessante de tentar um acordo. Aqui, como que funciona um acordo dentro da Justiça do Trabalho? O empregado entra com a ação contra o empregador e aí é oportunizado numa audiência de conciliação, ele já com o advogado constituído, com o contrato de honorários assinado, ele vai até esse lugar, ele vai até um lugar disponibilizado pelo governo para fazer os acordos trabalhistas, apresenta-se o empregador e o empregado e fazem propostas ali. Geralmente não tem proposta, se aguarda a próxima audiência, que vai ser a audiência de instrução e julgamento, em que, ao início da audiência, o juiz vai propor novamente a possibilidade de acordo e, não havendo, segue. A qualquer momento, qualquer uma das partes pode pedir mais uma audiência de acordo, que também, geralmente, acaba sendo infrutífera. Então, você esperar a demanda trabalhista para oportunizar o acordo acaba desmotivando e acaba impossibilitando, porque já houve um custo ali, né, para você conseguir constituir um advogado e entrar com a ação, então o acordo acaba não sendo vantajoso para nenhuma das partes. Então, no caso da Justiça do Trabalho do Paraguai, você tem uma reclamação administrativa ao Ministério da Justiça e eles acertam uma reunião amigável, né, um acordo formal, no prazo de 60 dias, inexistente o acordo, aí então que se inicia a demanda trabalhista, né? Existe o juizado trabalhista com promotores, juízes e advogados especializados. Se o trabalhador não tem condição de pagar, ele consegue um advogado da Defensoria Pública para conseguir representar ele na demanda. A Previdência Social é um sistema simplificado do pagamento de contribuições, contribuição de 25% ao mês, sobre o salário do trabalhador, onde o empregado paga 9%, o empregador 16,5%. Sistema diferenciado, empregado doméstico, seria 2,5% ao empregador e 5,5% ao empregado, ou seja, os encargos trabalhistas são muito inferiores aos do Brasil, em que pese o salário mínimo paraguaio ser superior. É isso. Queria agradecer a todos. A gente coloca o nosso contato para qualquer dúvida supervenientes. O próximo webinar vai trazer informações sobre o comércio exterior no Paraguai e tributos, impostos, adentrando mais a fundo sobre os impostos pagos pelas empresas. São impostos muito inferiores ao que a gente vê aqui no Brasil, acaba sendo um país vantajoso para se constituir uma filial, uma empresa como patrimônio da própria empresa aqui brasileira, em que ela vai figurar como sócia majoritária, e por conta disso a gente vai trazer essas informações, tributário e exportação, no próximo webinar. Deixamos nosso contato. Nós temos atuação em todos esses países: Argentina, Bolívia, Brasil, Canadá, Chile, Colômbia, Equador, México, e Paraguai e Peru, e agora também
com o Uruguai no grupo para oferecer o mesmo serviço de constituição, a mesma forma de expansão da empresa para todos esses países. Gostaria de agradecer à Câmara de Comércio pelo convite, a Câmara de Comércio Paulista Chilena, o Conselho Brasileiro de Empresas Comerciais Importadoras e Exportadoras e a Monte Group Legal e Consulting. É isso, então, até mais. Agradeço a todos.